O lendário espadachim, o sol que está acima da lua, sendo o caçador mais forte de todos os tempos, o criador das técnicas de respiração e maior terror de Muzan. Quer saber mais sobre a sua história? Então vamos juntos nessa. No período da Era Sengoku, no clã Tsugikuni, nascem gêmeos, Yorichi e seu irmão Michikatsu. Naquela época, gêmeos eram considerados um mau presságio, pois causam conflitos de sucessão. E para piorar, Yorichi possui uma marca estranha em seu rosto. Então seu pai ordenou que ele fosse morto. Porém, quando sua mãe ouviu aquilo, ela ficou enfurecida, e ninguém conseguia conter a sua fúria. Então, ao invés de matar Yorichi, o plano era que ele se tornasse um monge quando completasse 10 anos. Mesmo o pai de Yorichi achando que aquela marca era um mau sinal, na verdade ela concedeu a Yorichi uma extrema força física e também o mundo transparente. O mundo transparente funciona como se fosse um raio-x. Assim Yorichi podia ver através dos corpos de qualquer ser vivo. Mas por conta da marca, Yorichi recebia um tratamento completamente diferente de seu irmão Michikatsu. As roupas, a educação e até mesmo a comida. Todo o tratamento de Yorichi era bem inferior que o tratamento que seu irmão recebia. Yorichi também ficava confinado em uma sala pequena, com a distância de 3 tatames do restante da casa. Toda vez que a mãe de Yorichi ia se locomover, ele sempre era visto com frequência abraçando o lado esquerdo de sua mãe. Ele fazia isso porque, com o mundo transparente, Yorichi via perfeitamente que a doença que a sua mãe tinha a enfraquecia em seu lado esquerdo. Seu irmão Michikatsu tinha pena de Yorichi, e até ia ao pequeno quarto de Yorichi quando seu pai não estava prestando atenção. Já que seu pai ia notar se Michikatsu desse suas coisas a Yorichi, ele então fez uma flauta e deu de presente a seu irmão. Desde seu nascimento, Yorichi nunca sorriu ou demonstrou emoções. Ele também nunca disse uma palavra até os 7 anos de idade, portanto as pessoas o consideravam surdo. Um dia, Michikatsu estava treinando seus golpes de espada no jardim. Yorichi estava ali, atrás de um pinheiro observando seu irmão. E pela primeira vez diz: "Irmão, o seu sonho é se tornar o samurai mais forte da nação?" Aquela foi a primeira vez que Michikatsu ouve seu irmão falar. E Yorichi, mesmo todo esse tempo sem falar, possuía uma boa pronúncia. Michikatsu ficou tão chocado ao ponto de engasgar e deixar sua espada de madeira cair. Depois disso, Yorichi começou a dizer que queria ser um samurai, mas seu irmão rejeita esse sentimento, pois Yorichi, ao completar 10 anos, seria mandado ao templo para se tornar um monge. Após Yorichi dizer a seu irmão que queria ser um samurai, ele sorriu pela primeira vez. Depois do acontecido, Yorichi começou a ficar por perto, vendo os treinos de seu irmão, e dizia que também queria aprender. Então o vassalo de seu pai, que estava treinando Michikatsu, resolve agradar a Yorichi. Então o vassalo deu a ele uma pequena espada de treino, e deu instruções básicas a Yorichi, como segurar a espada e sobre postura. O vassalo diz então a Yorichi que tentasse atacá-lo. E em um piscar de olhos, Yorichi havia dado 4 golpes no vassalo, deixando ele no chão e inconsciente. Seu irmão Michikatsu ficou perplexo ao ver aquilo, pois ele nunca havia conseguido dar um único golpe sequer em seu instrutor, não importava o quanto ele tentasse. Yorichi, uma criança de apenas 7 anos, acertou o vassalo no pescoço, no peito, no estômago e no tornozelo, além de também ter partido sua espada de madeira. O vassalo não teve nenhum osso quebrado, mas ficou com hematomas do tamanho de punhos. Para você que chegou até aqui e puder dar o seu like e deixar o seu apoio, é realmente muito importante para esse canal que está no começo. Isso me motiva a trazer mais conteúdo, e se gostou, não esqueça de se inscrever também, para receber mais vídeos. Depois desse acontecimento, Yorichi nunca mais disse que queria se tornar um samurai, pois ferir outra pessoa fazia com que ele se sentisse horrível. Michikatsu, em uma conversa com seu irmão, o pergunta qual era o segredo de tamanha força. Depois de pressionar muito seu irmão, Yorichi o respondia, dizendo que os pulmões do seu oponente se expandem antes de atacar. Então é só olhar com atenção para os movimentos dos ossos, contrações musculares e circulação sanguínea. Michikatsu levou um tempo para entender essas palavras, mas acabou compreendendo que Yorichi conseguia ver dentro dos corpos de criaturas vivas. Assim como a marca, Yorichi também nasceu com uma visão especial, e tinha capacidade física para responder imediatamente.
O garoto que Michikatsu julgava digno de pena claramente era mais forte que ele. Mas ao invés de falar sobre espadas, Yorite queria jogar Sugoroku ou empinar pipa com seu irmão. Para Yorite, a espada tinha menos valor que jogos de criança. O vassalo contou o ocorrido ao pai deles, e as posições deles se inverteram. Yorite virou o próximo na linha de sucessão, e Michikatsu seria enviado ao templo quando completasse 10 anos para se tornar um monge. Em uma noite, Michikatsu estava dormindo no quarto isolado, e seu irmão Yorite o chama, dizendo que a mãe deles havia morrido. Yorite, quando tinha aparecido, eram 3 da manhã, e a morte da mãe deles foi súbita. Michikatsu pergunta por que tão de repente e o que havia acontecido, mas Yorite pede desculpas e diz a seu irmão que perguntasse à serva de sua mãe, chamada Ito, os detalhes do acontecido, e logo em seguida diz já estar de partida para o templo, e que só foi até o quarto de seu irmão para se despedir, e diz que pensava na flauta que seu irmão havia dado como se fosse o próprio Michikatsu, e que sempre iria carregar a flauta com ele. Essa flauta produzia sons desafinados, mas Yorite a mantinha com ele como se fosse um tesouro. Então Yorite sorri novamente e se curva para seu irmão com um olhar de satisfeito. Yorite se afasta, levando quase nada com ele. Após a partida de Yorite, Michikatsu viu o diário de sua mãe, e nele estava escrito que Yorite percebeu que seria o próximo sucessor, então decidiu deixar a casa mais cedo que o planejado, e também que ele sabia sobre a doença da mãe deles, e que seus dias finais estavam chegando. Ela já estava sentindo desconforto em seu lado esquerdo por anos, e naquele momento, Michikatsu entende que seu irmão não estava abraçando sua mãe do lado esquerdo. Na verdade, ele estava dando apoio a ela pelo fato da doença a deixar fraca. Naquele momento, o corpo de Michikatsu queima de inveja pelo fato de seu irmão ser um prodígio. Após Yorite sair de sua casa, ele só queria correr o quanto pudesse. Ele havia dito ao seu irmão que iria para o templo, mas Yorite acabou não fazendo. Pela primeira vez, Yorite viu o mundo lá fora, e rumo à sua liberdade, ele correu por um dia e uma noite inteira. Mas ele conclui que, mesmo correndo tanto, seus pés nunca ficaram cansados ou quiseram parar. Quando Yorite se dá conta, ele havia chegado a um lugar cheio de campos e arrozais nas montanhas, e viu que havia uma garota sozinha ali. A garota tinha mais ou menos a idade de Yorite. A garota segurava um cesto e estava parada por muito tempo. Yorite pergunta o que ela está fazendo. Ela diz a Yorite que toda a sua família morreu de uma praga, e agora ela está sozinha, porque perdeu todo mundo. Então ela queria levar alguns girinos para os arrozais de sua casa. Após dizer isso, a garota não se moveu, mas quando estava tarde e o sol começava a se pôr, a garota colocou os girinos que estavam em sua cesta de volta no arrozal. Yorite então pergunta se ela não vai levar eles para casa. Ela responde que não, pois se sente mal por separar eles da família. Então Yorite pergunta o que ela acharia dele morar com ela. O nome da garota era Uta. Yorite disse que os olhos dela eram como obsidiana, e que também Uta era uma garota que falava sem parar. Mas após aquela conversa, os dois começaram a morar juntos, e graças a Uta, Yorite aprendeu que as outras pessoas não tinham uma visão como a dele, e diz a Yorite que nunca ouviu falar de alguém que pudesse ver através dos corpos de criaturas vivas. Naquele momento, Yorite entende o motivo pelo qual se sentia meio afastado das outras pessoas. 10 anos depois, Yorite e Uta se casaram, e quando Uta estava no último mês de gravidez, Yorite foi buscar uma parteira, para já ficarem preparados para o momento do parto. Mas no caminho, Yorite encontra um senhor que estava tentando passar por 3 montanhas. Com o mundo transparente, Yorite via que o coração daquele senhor não estava bem, mas ele estava com pressa, porque seu filho estava à beira da morte por conta de um ferimento de batalha. Yorite decide ajudar o senhor e o acompanhou até onde o filho dele estava. Yorite então decide esperar até o outro dia para buscar a parteira. Yorite chegou em casa o mais rápido que ele pôde, mas o sol já havia se posto. E ao entrar em casa, Yorite se depara com sua esposa Uta, que havia sido morta com seu filho ainda no ventre. Yorite define esse momento em uma frase, enquanto conta sua história para Sumiyoshi. A frase é a seguinte: mesmo que algo for mais precioso que a sua vida para você, outras pessoas podem facilmente pisotear em cima disso. Ah, quer saber sobre o Sumiyoshi?
Em breve chego nessa parte. Continuando, Yorit passou 10 dias em um estado entorpecido, abraçando os corpos de sua esposa e de seu filho. Até que um espadachim que estava perseguindo o demônio disse que eles mereciam um enterro decente, em respeito à alma deles, e ajudou Yorit a enterrar os corpos. O sonho de Yorit era ter uma vida tranquila ao lado de sua família, porém nem isso se tornaria realidade, pois demônios existiam nesse mundo. Assim, Yorit se torna um caçador de demônios, mas ao que parece, essas pessoas já caçavam demônios desde a antiguidade, porém ninguém conseguiu usar as respirações, então Yorit os ensinou como elas funcionavam. Os espadachins chamados pilares já eram muito excelentes em técnicas de espada, e quando eles usaram as respirações junto das espadas e os estilos de fogo, vento, água, trovão e pedra, rapidamente o poder deles aumentou. Porém, pessoal, essas respirações elementares eram derivações da respiração original. Quando Yorit desenvolveu as técnicas de respiração, ele criou a respiração mais poderosa de todas, a respiração do Sol. Porém, os pilares não possuíam a capacidade em seus corpos para dominar tal técnica. Então Yorit ensinou cada um baseado em suas habilidades e ensinou um sistema modificado de respirações de acordo com a habilidade de cada pilar. Assim surgiram as respirações elementares, que conhecemos que derivam da respiração do Sol. E outras respirações da atualidade, como a da névoa, do som, etc., são derivações das respirações elementares. Uma noite, Yorit encontra um demônio atacando o acampamento de guerreiros e rapidamente mata o demônio. Por ter chegado tarde, só conseguiu salvar uma vida. Essa vida não era nada mais que a de seu irmão, Michikatsu. Yorit pede desculpas ao seu irmão por chegar tarde. A facilidade com que Yorit matou aquele demônio, que exterminou todos os guerreiros de Michikatsu, fez ele perceber que seu irmão evoluiu tanto que suas habilidades quando criança não era nada se comparado ao seu nível atual de força. Então a inveja de Michikatsu retorna. Michikatsu havia se tornado o sucessor do clã, teve uma esposa e filhos, porém a inveja que ele tinha de seu irmão era tão grande que ele abandona tudo para se tornar um caçador, na esperança de superar seu irmão. Michikatsu, após muito treino, despertou a marca, porém depois de aprender as técnicas de respiração, ele também não conseguiu usar a respiração do Sol, ele só conseguiu usar um derivado, que nomeou de respiração da Lua. Yorit e Michikatsu eram os mais fortes caçadores de demônios, porém Michikatsu continuava muito atrás de seu irmão. Depois que os pilares começaram a matar demônios com uma força incrível, não demorou muito para que Yorit uma noite encontrasse o progenitor dos demônios, o próprio Muzan. E nesse exato momento, Yorit compreende que nasceu nesse mundo para derrotar aquele homem. Yorit sentia que Muzan estava cheio de intenções violentas, e até mesmo compara com o magma de um vulcão em erupção que borbulhava e fervia, tentando engolir tudo. Muzan diz não estar mais interessado em espadachins que usavam respiração, fazendo pouco caso dos espadachins, pois mesmo com as técnicas, morriam facilmente para Muzan. Depois de dizer isso, Muzan transforma seus braços em tentáculos afiados e começa a atacar Yorit. Seus ataques eram assustadoramente rápidos e o alcance dos ataques era enorme. Enquanto desviava dos ataques de Muzan, Yorit podia escutar claramente os bambus sendo cortados atrás dele, e com isso ele sentia que mesmo um único arranhão resultaria em sua morte. E naquele momento, pela primeira vez em sua vida, Yorit sentiu um arrepio na espinha. Agora ele compreendia o significado da palavra medo. Com o mundo transparente, Yorit viu que Muzan possuía 7 corações e 5 cérebros. Percebendo que não seria tão simples derrotá-lo, pois não se tratava de um demônio comum, Yorit então naquele momento aperfeiçoou o estilo de sua técnica, criando assim a 13ª forma. A respiração do Sol possui 12 formas. A 13ª forma consistia em repetir novamente todas as formas, de modo que sua sequência de ataques fosse infinita. Então com a 13ª forma, Yorit retalhou Muzan em várias partes, atingindo assim maior parte de seus corações e cérebros, deixando o progenitor dos demônios totalmente incapacitado. Muzan parecia confuso, pois não estava se regenerando. Ele estava segurando sua cabeça decepada para que ela não caísse,
mas ela não estava se reconectando. Yorite então percebe que a sua espada vermelha funcionava instantaneamente até mesmo no ancestral dos demônios. Mas Yorite, antes de matar Muzan, queria muito perguntar algo para ele, e perguntou o que ele achava que a vida é. Muzan não responde a pergunta, só ficava olhando. Yorite percebe que o rosto de Muzan estava vermelho escuro, por conta da raiva. Então ele conclui que por conta disso, suas palavras não chegaram até ele. Yorite olha para o demônio que estava com Muzan. Ela nem tentou salvá-lo. Ao invés disso, o olhava entusiasmada. Estranhamente, Yorite viu um brilho de esperança nos olhos dela. Então ele decide matar Muzan antes dela. Mas quando ele dá um passo na direção dele, ele ouve o som de dentes rangendo. E logo em seguida, o corpo de Muzan explode com grande força em 1.800 pedaços de carne, em uma tentativa de fuga. E desses 1.800 pedaços, Yorite cortou um pouco mais de 1.500. Porém, os pedaços de carne que sobraram eram muito pequenos, mas Yorite suspeitava que era o suficiente para se recombinar em uma bola, do tamanho de uma cabeça humana. Enquanto Yorite estava lá parado, ele ouviu a garota chorando, como se estivesse berrando. Então ela caiu, dizendo que Muzan superou a decapitação e dizendo que queria que ele tivesse morrido. E disse o nome do ancestral dos demônios, Muzan Kibutsuji. Porém, ela notou que após dizer o nome dele, ela não estava morrendo. Muzan coloca um tipo de restrição em seus demônios, que ao pronunciarem seu nome, morrem logo em seguida. Continuando, após Yorite acalmar a garota, ela conta a ele tudo sobre Muzan, e que ele não apareceria novamente até que Yorite estivesse morto. E ela havia temporariamente se libertado do controle do Muzan, pelo fato dele estar enfraquecido. Então Yorite pede ajuda a ela para derrotar Muzan. Ela fica confusa, mas acabou aceitando. Ela diz que se chamava Tamayo. Ela tinha olhos tristes. Depois disso, os pilares companheiros de Yorite correram até ele e contaram que o seu irmão tinha se tornado um demônio. Então Yorite se responsabilizou por não matar Muzan, por deixar a Tamayo escapar e pelo seu irmão ter se tornado um demônio, sendo assim expulso da corporação dos caçadores de demônios. Alguns falaram que Yorite deveria tirar sua vida. O Kata, que tinha acabado de se tornar líder aos 6 anos, não o permitiu. Para uma criança que perdeu o pai e que tinha um coração fraco, devia ter sido extremamente difícil, e Yorite se sentia mal por isso. Após ser expulso da corporação, Yorite, vagando por aí matando demônios, encontra um jovem sendo atacado e salva sua vida. Esse jovem é Sumiyoshi Kamado. Aliás, tem vídeo sobre a história dos Kamado no canal. Se quiser saber sobre depois, dá uma olhadinha lá. Continuando a história, após Yorite salvar a vida de Sumiyoshi e ele entender sobre a existência dos demônios, ele pede a Yorite que o ensine as técnicas de respiração para que ele pudesse proteger a sua família. Yorite aceita e dá início ao treino de Sumiyoshi, que chegou na respiração mais próxima do sol, superando as derivações, a chamada Dança do Deus do Fogo, Hinokami Kagura. Isso já deixou Yorite satisfeito, e um dia ele estava precisando conversar com alguém, e os únicos rostos que vinham à mente de Yorite eram de Sumiyoshi e de Suyako, a esposa de Sumiyoshi. Yorite então conta toda sua história para Sumiyoshi, mas já se faziam 2 anos desde que ele havia ensinado Sumiyoshi, então a filha de Sumiyoshi, que era apenas um bebê, já estava um pouco grandinha. Na conversa que Yorite tem com Sumiyoshi, ele menciona sua mãe, dizendo que ela era muito religiosa. Ela rezava todos os dias para que a discórdia desaparecesse do mundo. Ela também rezava para o Deus do Sol para brilhar calorosamente em seus ouvidos, aparentemente surdos. Ela até fez os brincos como amuletos para ele. De fato, pessoal, não podemos negar que a mãe de Yorite teve uma enorme importância no desenvolvimento do personagem, tanto na sua personalidade quanto no que ele representa. Yorite também menciona seu irmão Michikatsu, que mesmo no dia depois que seu pai bateu nele e disse para ele que se esquecesse de Yorite, ele fez uma flauta e havia dado para ele, dizendo enquanto sorria: "É por isso que você não precisa se preocupar com nada." Para Yorite, seu irmão era gentil e sempre se preocupava com ele.
Após contar toda a sua história, até quando é expulso da corporação, Yorite conclui dizendo a Sumiyoshi que ele acreditava que nasceu com uma força especial para derrotar Muzan Kibutsuji, porém falhou no fim. E por ter falhado, muitas outras pessoas vão morrer e isso doía nele. Sumiyoshi não sabia o que dizer, então o silêncio continuou por um tempo, até que a pequena Sumire pede um abraço para Yorite. Sumiyoshi então pergunta a Yorite se ele não se importava de segurar ela. Ela fica muito feliz quando é erguida bem alto, e como Yorite era mais alto que Sumiyoshi, ela ficaria muito feliz. Quando Yorite a ergue para cima, Sumire começa a rir toda sorridente. Yorite, vendo aquilo, se emociona e começa a chorar enquanto abraçava Sumire. Yorite via a felicidade em coisas simples. Provavelmente ele lembrou de sua família e teve a sensação breve dessa felicidade que bastava para ele. Assim, não podendo se conter e acabando por chorar bastante. Suyako, vendo aquilo, tenta animá-lo. Como ela havia pego muitas castanhas, disse a Yorite que ele poderia comer o quanto quisesse até encher a barriga. Yorite era uma pessoa quieta e simples. Quando Suyako pediu para ver os movimentos com a espada, ele era gentil a ponto de mostrar a ela os estilos da respiração do sol. Eram tão elegantes que você esquecia de respirar, segundo Sumiyoshi. Os movimentos eram lindos demais, ficando fácil compreender porque ela foi passada como uma dança mais tarde. Quando Yorite brandia a espada, ele se parecia menos com um humano e mais com um espírito. Suyako e Sumire sorriam radiantes e Yorite abaixava a cabeça como se estivesse envergonhado. Eles pediram para que Yorite os visitasse de novo algum dia. Porém, quando Yorite estava indo embora, ele entrega a Sumiyoshi os seus brincos de Hanafuda, os brincos que ele havia recebido de sua mãe. Sumiyoshi entendia que Yorite não voltaria mais. Ele parecia muito triste. Quando virou e se afastou, que Sumiyoshi começou a chorar. Então ele grita para Yorite que ele havia salvado a vida deles e que eles iriam dar continuidade ao legado dele, dizendo que ele não era um homem sem valor e que, por favor, não pensasse que não conquistou nada. Ele não deixaria ninguém dizer isso, e ainda afirma que vai passar a respiração do sol e os brincos de Hanafuda para os seus descendentes, e isso era uma promessa. Yorite, com um sorriso sereno, agradece e logo em seguida se despede. Bom, galera, os anos vão passando e Yorite segue seu caminho matando demônios. Até que uma noite de lua vermelha, algo inacreditável aconteceu. Michikatsu, que havia se tornado um demônio e descartou seu nome passando a ser Kokushibo, via diante de seus olhos o seu irmão, Yorite Tsugikuni, o Brabo. A última vez que os dois se encontraram foi há 60 anos, então Yorite, que permaneceu humano, já devia ter mais de 80. Agora, pessoal, vou explicar o porquê disso ser tão surpreendente. Quando Yorite ensinou as técnicas de respiração para os pilares, cada um deles conseguiu essa marca, que é chamada de marca do caçador. Ela concede muita força e aumento das habilidades e velocidade. Porém, quem despertava a marca do caçador não vivia mais do que 25 anos, então muitos caçadores morreram naquela época por conta da marca. Assim podemos compreender dois fatos. Yorite venceu a marca vivendo por mais de 80 anos e Michikatsu morreria, então não poderia superar seu irmão. Então, por medo da morte e grande inveja que ele tinha do seu irmão, ele aceita a proposta de Muzan, se tornando o demônio Kokushibo. Continuando, Michikatsu achava seu irmão acabado e decrépito, e se perguntando como ele podia estar vivo. Yorite, com o passar dos anos, acabou ficando cego, porém ele ainda podia enxergar com o mundo transparente, igual ao Pilar da Pedra que conhecemos, o Himejima. Ele é cego, porém enxerga com o mundo transparente. Porém, vale ressaltar que o mundo transparente do Yorite e o do Himejima se diferem. Eu posso falar sobre isso em um futuro vídeo. Continuando, Yorite dizia, em resposta ao seu irmão, "Meus sentimentos, irmão." Michikatsu não sentia raiva, porém estava indignado pelo fato de seu irmão velho e acabado estar com pena dele. Ele até ficava perplexo com sua inquietação inesperada diante de tal situação. Porém, no pensamento de Michikatsu, enquanto seu irmão continuasse como um caçador, ele não teria escolha a não ser cortá-lo se seu irmão apontasse a espada para ele. Porém, Michikatsu para de subestimar seu irmão no momento em que o vê assumir sua postura de combate.
O ar ficava pesado pela aura que ele emanava. Além disso, Michikatsu notava a postura impecável de seu irmão. Yorite dizia: "Lá vou eu." E naquele momento, em um único instante, antes mesmo que Michikatsu pudesse reagir, Yorite já havia cortado seu pescoço. Aquele velho acabado que ele tanto julgava ainda estava no padrão de seu auge. Michikatsu sabia que seria morto no segundo ataque, com absoluta certeza. Porém, pessoal, o próximo ataque nunca veio. Yorite morreu de morte natural, parado em pé. Se ele estivesse vivo para realizar mais uma técnica de respiração, Michikatsu já estaria morto. Com muito ódio, Michikatsu parte o corpo de Yorite já morto e vê a flauta que ele havia dado a seu irmão, que ele nunca deixou de carregar com ele, fazendo Michikatsu chorar. Essa é a história do lendário espadachim. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever também para futuros vídeos. Comentem o que acharam da história. Um abraço, até a próxima e fiquem com Deus.